Há quedas que acontecem em segundos, mas levam anos para entender. Há privilégios tão frágeis que desaparecem com uma assinatura. E há mulheres que descobrem força exatamente quando perdem tudo que achavam ser sua identidade. Em 1911, Agnes Whitfield tinha 20 anos e o mundo inteiro aos seus pés. Bailes em Boston, vestidos de Paris, piano importado, futuro brilhante garantido. Até a tarde em que tudo desmoronou. O pai morto, a fortuna evaporada, a vida de luxo revelada como castelo de cartas. Órfã e falida, Agnes foi enviada para o lugar mais distante que conseguia imaginar. O Vale Dourado, em Montana, para viver com tias que nunca conhecera. Eleanor e Margaret Whitfield, viúvas ricas que construíram império através de suor, sangue e recusa em se curvar. Ali, entre botas empoeiradas e cavalos selvagens, Agnes descobriu que ser dama da sociedade não valia nada quando se precisava ordenhar vacas ao amanhecer. E foi naquele mundo brutal que encontrou Samuel Carter, capataz que a via como princesa mimada, incapaz de sobreviver uma semana. Prepare-se para conhecer uma história sobre perder tudo e descobrir quem você realmente é. Sobre orgulho confrontando realidade. E sobre amor que nasce quando você finalmente para de fingir ser quem nunca foi. Fique até o final e descubra se Agnes Whitfield conseguiu se reinventar ou se afundou tentando. E você, já precisou se reinventar completamente? Conte nos comentários. A viagem de trem de Boston até Montana durou 7 dias que pareceram 7 anos. Agnes Whitfield passou cada quilômetro olhando pela janela, observando a civilização gradualmente desaparecer. Cidades se tornando vilas, vilas se tornando aglomerados, até restar apenas vastidão vazia sob céu imenso. Ela viajava sozinha, vestindo luto completo pelo pai, carregando 2 malas com os vestidos que sobraram depois que credores levaram tudo mais. 20 anos de vida resumidos a roupas inadequadas para o lugar onde ia. A última conversa com o advogado da família ecoava na mente. Senhorita Whitfield, seu pai... Bem, ele fez investimentos extremamente arriscados. Quando falharam, tentou cobrir as perdas com mais investimentos ruins. No final, não sobrou nada. Absolutamente nada. Mas a casa, as ações, tudo penhorado, tudo vendido. Até os móveis foram para leilão. Agnes sentira o mundo girar. O que farei? Contactei as irmãs de seu pai em Montana. Elas concordaram em recebê-la. Nunca as conheci. São sua única família viva. A alternativa seria... Ele não terminara. Mas o significado era claro. Orfanato, trabalho doméstico, prostituição. Destinos de mulheres, sem família e sem dinheiro. Agnes aceitara Montana como se aceita veneno quando a alternativa é morte lenta. A estação de Sweetwater Creek era pouco mais que uma plataforma de madeira e um galpão. Agnes desceu do trem com suas malas, olhando ao redor procurando... o quê? Carruagem elegante? Motorista de libré? O que encontrou foi uma carroça puxada por cavalos e um homem alto, magro, de rosto curtido pelo sol, que a observava com expressão indecifrada. Senhorita Whitfield. Sim. Samuel Carter. Capataz das suas tias. Vim buscá-la. Ele pegou as malas sem cerimônia, jogando-as na carroça com força desnecessária, como se o peso delas o ofendesse. Cuidado, são delicadas. São malas. Ele subiu no banco do condutor. Vamos, temos 2 horas de viagem. Agnes subiu desajeitadamente, suas saias se prendendo, seus saltos inadequados para a altura. Samuel não ofereceu ajuda, apenas observou com algo próximo ao desprezo. A viagem foi silenciosa e desconfortável. A estrada era empoeirada, esburacada, e cada solavanco sacudia Agnes até os ossos. Seu vestido fino de luto ficou coberto de poeira vermelha.
Suas mãos enluvadas agarravam o assento tentando não cair. Samuel não falava, apenas guiava os cavalos com eficiência automática. Mas Agnes sentia os olhos dele ocasionalmente avaliando-a, julgando-a. Finalmente, ela não aguentou o silêncio. Há quanto tempo trabalha para minhas tias? 10 anos. E elas são... como são? Samuel a olhou pela primeira vez diretamente. Fortes, justas, não toleram preguiça nem reclamações. Não sou preguiçosa. Ele riu sem humor. Veremos. Agnes sentiu raiva subir, mas engoliu. Precisava daquelas mulheres. Precisava daquele lugar. Não podia se dar ao luxo de orgulho. A fazenda surgiu ao longe. Construção principal de 2 andares, celeiros enormes, currais extensos, campos que se estendiam até o horizonte. Era impressionante em escala, mas rude em execução. Nada da elegância refinada de Boston. Samuel parou a carroça em frente à casa principal. 2 mulheres saíram para a varanda. Eleanor Whitfield era alta, de ombros largos, cabelos grisalhos presos severamente. Margaret era ligeiramente mais baixa, menos severa no rosto, mas igualmente imponente. Ambas usavam vestidos práticos, botas e olhares que avaliavam Agnes como se ela fosse gado no mercado. Agnes. Eleanor desceu os degraus. Bem-vinda. Não houve abraço. Apenas aperto de mão firme que machucou os dedos delicados de Agnes. Obrigada por me receberem, tia Eleanor. É família. Não se abandona a família. Eleanor olhou para as malas. Isso é tudo que trouxe? É tudo que sobrou. Margaret se aproximou, o rosto ligeiramente mais gentil. Sinto muito pelo seu pai. Charles era o complicado, mas era nosso irmão. Obrigada. Samuel, leve as malas para o quarto azul. Eleanor voltou-se para Agnes. Jantar é às 6. Não se atrase. Acordamos às 5 da manhã. Você também vai acordar. Aqui todos trabalham. Agnes piscou. Trabalho? Acha que vai viver de graça? Eleanor cruzou os braços. Comida, teto, roupa, tudo isso tem preço. Você paga trabalhando, como todo mundo. Mas eu não sei fazer trabalho de fazenda. Então vai aprender. Rápido. Eleanor entrou na casa. Margaret vai te mostrar seu quarto. Descanse hoje. Amanhã começa. Agnes olhou para Samuel, que observava tudo com expressão ilegível. Quando os olhos dele se encontraram, ele sorriu levemente. Não com bondade, mas com antecipação de vê-la falhar. E Agnes percebeu, com o horror crescente, que tinha caído num mundo onde absolutamente nada do que sabia importava. O quarto azul era simples, mas limpo. Cama de ferro, cômoda de madeira, espelho pequeno. Nada comparado aos quartos elaborados de Boston, mas Agnes estava grata por ter privacidade. Desempacotou suas roupas, vestidos de baile, vestidos de dia, todos inadequados para Montana. Até suas roupas de luto eram finas demais, delicadas demais. Uma batida na porta. Margaret entrou carregando pilha de roupas. Essas eram minhas quando era mais jovem. Vão servir melhor que esses vestidos de cidade. Agnes olhou. Vestidos de algodão grosso, aventais, botas de couro pesado. Obrigada. Margaret sentou-se na cama, estudando a sobrinha. Eleanor parece dura. E é. Mas é justa. Se trabalhar honestamente, será tratada bem. Eu vou trabalhar, prometo. Promessas são fáceis. Ações importam. Margaret se levantou. Seu pai, ele não te preparou para nada além de ser esposa decorativa, não foi? Agnes sentiu as bochechas arderem de vergonha e raiva. Ele me preparou para a vida que tínhamos. Não sabia que ia perder tudo. Ou sabia e não se importou. Margaret foi até a porta. Aqui você vai aprender que beleza não alimenta ninguém, nem refinamento. Apenas trabalho duro importa. Depois que Margaret saiu, Agnes chorou pela primeira vez desde a morte do pai.
Chorou pela vida perdida, pela humilhação, pelo medo do desconhecido. Mas então enxugou as lágrimas. Chorar não mudaria nada. O jantar foi servido às 6 em ponto na cozinha, não na sala de jantar formal. Estavam presentes Eleanor, Margaret, Agnes, Samuel, Clara, a governanta e 3 cowboys que trabalhavam na fazenda. A comida era simples, mas abundante. Ensopado de carne, pão caseiro, vegetais. Agnes, acostumada a jantares de 7 pratos, comeu em silêncio enquanto os outros conversavam sobre trabalho. Cerca Norte precisa de reparo, dizia Samuel. Alguns postes estão podres. Quantos homens precisa? Perguntou Eleanor. 3, por 2 dias. Leve Jim, Tom e... Eleanor olhou para Agnes. Leve a menina também. Agnes quase engasgou. Eu? Precisa aprender. E cercar é bom começo. Mas eu não sei nada sobre cercas. Então vai aprender. Samuel vai ensinar. Samuel olhou para Eleanor com expressão que claramente dizia: Você está brincando? Mas não discutiu. Sim, senhora. Agnes sentiu todos os olhos sobre ela. Os cowboys sorrindo discretamente. Clara observando com curiosidade. Samuel com resignação irritada. Começamos às 6 da manhã, disse ele. Não se atrase. Agnes mal dormiu. Acordou às 5, vestiu-se com uma das roupas que Margaret dera, desajeitada com botões diferentes, tecido áspero contra a pele. As botas eram pesadas, desconfortáveis. Desceu para a cozinha onde Clara preparava café forte e pão com manteiga. Coma bem, aconselhou a governanta. Trabalho de cerca é pesado. Agnes comeu sem apetite, o estômago revirando de nervosismo. Samuel apareceu pontualmente às 6, acompanhado de Jim Holloway, o cowboy jovem de rosto amigável. Apronta? Perguntou Samuel, o tom deixando claro que não esperava que ela estivesse. Sim, eles montaram cavalos. Agnes desajeitadamente, precisando de ajuda de Jim para subir. Samuel observou sem oferecer auxílio, apenas esperando com impaciência mal disfarçada. A cavalgada até a cerca norte durou 1 hora. Agnes agarrava-se à sela desesperadamente, cada movimento do cavalo uma ameaça de jogá-la no chão. Suas pernas ardiam, suas costas doíam. Jim cavalgou ao lado dela, oferecendo dicas gentilmente. Relaxe os quadris, mova com o cavalo, não contra ele. Estou tentando. Está indo bem para a primeira vez. Samuel, na frente, resmungou algo inaudível, mas claramente não elogioso. Quando chegaram à cerca, Samuel começou a trabalhar imediatamente, identificando postes podres, marcando-os. Jim começou a cavar buracos para novos postes. Agnes ficou parada, sem saber o que fazer. Não vai ficar aí olhando o dia todo, disse Samuel sem olhar para ela. Pegue aquela pá e ajude Jim a cavar. Agnes nunca segurara uma pá na vida. Pegou-a desajeitadamente, sentindo o peso inesperado. Começou a cavar, mas a terra estava dura, a pá pesada, seus braços fracos demais. Depois de 10 minutos, tinha cavado talvez 10 centímetros. Samuel veio inspecionar, balançou a cabeça. Nesse ritmo, vamos terminar na primavera que vem. Estou fazendo o melhor que posso. Seu melhor é patético. Agnes sentiu lágrimas de frustração e humilhação, mas recusou-se a chorá-las na frente dele. Jim interviu gentilmente. Deixe-me mostrar. Ele demonstrou como posicionar o corpo, como usar o peso para empurrar a pá, como soltar a terra. Assim. Tente. Agnes tentou novamente e foi ligeiramente melhor. Ainda terrível, mas melhor. Trabalharam até o meio-dia sob sol escaldante. As mãos de Agnes formaram bolhas que estouraram e sangraram. Suas costas gritavam de dor. Seu vestido estava encharcado de suor e sujeira. Quando Jim distribuiu comida do alforge, pão, queijo seco, água, Agnes mal conseguia segurar o pão, as mãos tremendo de exaustão.
Samuel observou-a enquanto comia, o rosto impassível. Pode desistir, voltar para casa, dizer às suas tias que não aguenta. Agnes ergueu o queixo, encontrando os olhos dele. Não vou desistir. Veremos. E continuaram trabalhando até o sol começar a descer. Quando finalmente voltaram, Agnes mal conseguia ficar na cela. Jim precisou ajudá-la a desmontar. Subiu cambaleante para o quarto, caiu na cama e chorou de dor e exaustão. Mas não desistiu. Os dias seguintes foram tortura. Agnes acordava com músculos gritando, mãos enfaixadas, espírito esmagado. Mas forçava-se a levantar, vestir as roupas de trabalho, descer e enfrentar mais um dia. Eleanor não oferecia piedade. Dor é professor, vai passar quando seus músculos se acostumarem. Clara, mais gentil, tratava as mãos de Agnes com ungüentos e bandagens. Está aguentando melhor que pensei, admitiu ela. A maioria das moças da cidade desiste na primeira semana. Não tenho escolha. Sempre há escolha. Desistir é escolha. Clara amarrou a última bandagem. Você está escolhendo continuar. Os trabalhos variavam: consertar cercas, alimentar animais, limpar estábulos, ajudar na horta. Cada tarefa era difícil de forma diferente. Cada dia trazia nova humilhação. Mas Agnes percebia mudanças. Suas mãos calejavam. Seus músculos fortaleciam. Movimentos que eram tortura se tornavam apenas difíceis. E Samuel continuava tratando-a com frieza profissional. Mas ocasionalmente ela capturava olhar diferente, como se ele estivesse reavaliando. Foi numa tarde, 3 semanas depois de sua chegada, que Agnes finalmente explodiu. Samuel a criticara por amarrar um nó errado numa corda. Uma criança de 5 anos amarra melhor que isso. Então ensine direito em vez de apenas criticar. Não sou sua babá. Não, você é empregado das minhas tias e elas mandaram me ensinar. Suas tias me mandaram transformar princesa mimada em algo útil. Tarefa impossível. Agnes jogou a corda no chão. Você me odeia desde o primeiro momento. Por quê? O que fiz, além de nascer em família rica? Samuel ficou quieto por um longo momento. Depois, com voz controlada, mas carregada de emoção. Tive esposa, Sara, filha de fazendeiro rico do leste. Veio para cá, achou que ia ser aventura romântica. Ele olhou para longe. Durou 6 meses antes de fugir de volta para casa, dizendo que não aguentava a vida primitiva. Me deixou com o coração partido e reputação arruinada. Agnes sentiu o estômago apertar. Sinto muito. Não quero sua pena. Quero que entenda que já vi essa história. Moça rica brincando de fazendeira até cansar. Não estou brincando, não tenho para onde voltar, não tenho nada. As lágrimas que ela vinha segurando por semanas finalmente caíram. Acha que escolhi isso? Perder meu pai, perder minha casa, perder tudo que conhecia. Estou aqui porque não há alternativa. E estou tentando tanto. Samuel olhou para ela, e algo no rosto dele mudou. A dureza suavizou levemente. Ele passou a mão pelos cabelos. Desculpe, não deveria ter... Não, você tem razão. Sou inútil aqui. Todas as coisas que aprendi, piano, francês, etiqueta, não valem nada. Agnes limpou as lágrimas com raiva. Mas vou aprender. Vou provar que não sou minha esposa, não sou covarde. Samuel estendeu a mão, pegando a corda do chão. Então vamos de novo. Devagar. Vou ensinar direito desta vez. E ele ensinou. Pacientemente pela primeira vez, mostrando cada passo, corrigindo gentilmente. Quando Agnes finalmente amarrou o nó corretamente, Samuel acenou. Melhor, muito melhor. E pela primeira vez sorriu para ela. Sorriso genuíno, não sarcástico. Agnes sentiu algo estranho no peito, algo quente e inesperado.
E você, o que acha dessa reviravolta? Continue assistindo porque a história está apenas começando. Agosto trouxe calor intenso e colheita. Todo mundo trabalhava desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Agnes, agora mais forte, mas ainda inexperiente, ajudava onde podia. Foi durante a colheita que Thomas Brennan apareceu. Ele chegou numa tarde, montado em cavalo fino, vestindo roupas caras, sorriso charmoso no rosto. Eleanor o recebeu com cortesia fria. Thomas, o que traz você aqui? Apenas vizinhança amigável. Ele desmontou, tirando o chapéu. E curiosidade sobre a sobrinha que ouvi dizer que chegou. Eleanor apresentou Agnes com relutância visível. Agnes, este é Thomas Brennan. Possui a fazenda ao norte. Thomas pegou a mão de Agnes, beijando-a de forma exagerada. Encantado. Beleza rara nestas terras. Agnes retirou a mão desconfortavelmente. Prazer. Deve ser difícil ajustar-se. Vindo de Boston, ouvi. Estou me ajustando. Se precisar de companhia civilizada, ficaria honrado em mostrar a região. Ele sorriu. Jantares, talvez, lugares mais refinados. Agradeço, mas estou bastante ocupada. Eleanor interviu firmemente. Thomas, obrigada pela visita. Estamos no meio da colheita. Claro, claro. Ele montou novamente. Mas minha oferta permanece, senhorita Agnes. Depois que ele partiu, Eleanor virou-se para Agnes. Cuidado com aquele homem. Tem olhos na nossa terra há anos. Acha que pode consegui-la através de casamento. Comigo? Com qualquer uma de nós. Margaret e eu somos velhas demais e inteligentes demais. Mas você, jovem, inexperiente, sozinha, ele vai tentar. Não tenho interesse nele. Bom, porque se casar com um homem por segurança financeira, vai descobrir que é prisão pior que pobreza. Samuel observara toda a interação de longe. À noite, quando Agnes estava cuidando dos cavalos, ele se aproximou. Brennan apareceu. Sim, minha tia me alertou sobre ele. Ela tem razão. Ele é serpente com um sorriso bonito. Samuel hesitou. Você consideraria casar com ele por segurança? Agnes olhou para ele, surpreendida pela pergunta. Não. Já vi o que casamento por conveniência faz. Meu pai amava minha mãe, mas ela casou com ele por dinheiro. Nunca foi feliz. Ela acariciou o pescoço do cavalo. Prefiro trabalhar duro e ser livre que viver em gaiola dourada. Samuel acenou lentamente, algo como alívio cruzando o rosto. Você mudou. Mudei? Quando chegou, era frágil, assustada, perdida. Ele se aproximou. Agora há algo diferente. Força, determinação. Necessidade cria força. Não. Algumas pessoas quebram sob necessidade. Você está florescendo. Agnes sentiu o coração acelerar com a proximidade dele, com o elogio inesperado. Obrigada por não desistir de mim. Você não me deu escolha. Teimosa demais para fracassar. Eles ficaram assim, muito próximos, o ar carregado de algo não dito. Samuel ergueu a mão, tocando levemente o rosto dela. Gesto suave, quase reverente. Agnes, mas foi interrompido por Jim, chamando, Samuel, problema no celeiro norte. O momento quebrou. Samuel se afastou, o rosto voltando à máscara profissional. Preciso ir. Claro. Mas enquanto ele se afastava, Agnes tocou o próprio rosto, onde a mão dele estivera, sentindo ainda o calor. Muito obrigado por ter chegado até aqui. A história está ficando cada vez mais intensa e garanto que o melhor ainda está por vir. Continue assistindo para descobrir o destino de Agnes e Samuel. Setembro chegou trazendo temperaturas mais frias e notícia perturbadora. Eleanor estava doente. Começou como tosse, depois febre. Dr. Hartley, chamado da cidade, diagnosticou pneumonia. Precisa de repouso absoluto, sem trabalho.
Semanas de recuperação. Eleanor, teimosa até na doença, tentou argumentar, mas Margaret e Clara a forçaram para a cama. Com Eleanor incapacitada, Margaret assumiu sozinha, mas precisava de ajuda. E, surpreendentemente, pediu a Agnes: "Você aprendeu o suficiente. Pode supervisionar a horta e a casa enquanto cuido dos campos?" Agnes, honrada e aterrorizada, concordou. Os dias se tornaram ainda mais longos. Agnes acordava às 4, cuidava da casa, supervisionava Clara, gerenciava suprimentos e ainda ajudava onde necessário nos campos. Samuel notou a mudança. "Você está fazendo bem." Eleanor ficaria impressionada. "Estou apavorada de falhar." Medo é bom. Significa que se importa. Uma noite, trabalhando tarde no escritório, revisando livros de contabilidade, algo que Agnes descobriu ter jeito, graças às aulas de matemática que achava inúteis, Samuel apareceu com café. Pensou que precisaria. "Obrigada." Ela tomou um gole, agradecida. "Números são mais fáceis que vacas." Samuel riu. "Verdade. Números não chutam." Ele sentou-se, observando-a trabalhar. "Agnes, posso perguntar algo pessoal?" "Depende do quão pessoal." "Você sente falta? De Boston, da vida antiga?" Agnes pensou cuidadosamente. "Sinto falta da segurança, de saber onde pertencia, mas a vida, não. Era bonita, mas vazia." Ela olhou para ele. "Aqui é duro, exaustivo, mas é real. Sinto que finalmente estou vivendo, não apenas existindo." "Sei o que quer dizer. Depois que Sarah foi embora, passei anos apenas existindo. Trabalho automático, nenhuma alegria." Ele hesitou. "Mas você chegando, me forçando a ensinar, a ter paciência, trouxe algo de volta." "O quê?" "Esperança." Samuel segurou a mão dela sobre a mesa. "Agnes, eu não deveria sentir isso. Não é apropriado. Você é sobrinha das minhas empregadoras e eu sou apenas..." "Não diga apenas. Você é homem bom, trabalhador, honrado. E você é extraordinária, mais forte que qualquer mulher que conheci." Eles se inclinaram um para o outro, a atração finalmente inegável. Mas antes que pudessem se beijar, voz fraca chamou de cima: "Margaret! Agnes! Preciso de água! Eleanor!" Agnes suspirou, levantando-se. "Preciso ir." "Eu sei." Samuel apertou a mão dela uma última vez. "Mas isso não terminou." "Não, não terminou." Eleanor se recuperou lentamente. Semanas se passaram antes dela poder sair da cama, mas antes de poder trabalhar novamente. Durante esse tempo, Agnes provou seu valor repetidamente. Gerenciou a casa impecavelmente. Ajudou Margaret com decisões difíceis. E surpreendeu todos, incluindo a si mesma, com competência que não sabia possuir. Quando Eleanor finalmente desceu para jantar, olhou ao redor da casa funcionando suavemente, os livros organizados, tudo em ordem. "Quem fez tudo isso?" "Agnes", respondeu Margaret com um orgulho óbvio. "Ela tem jeito surpreendente para a organização." Eleanor olhou para a sobrinha com expressão que Agnes não conseguia decifrar. "Venha comigo, escritório." Agnes seguiu nervosa. Será que fizera algo errado? No escritório, Eleanor sentou-se pesadamente, ainda fraca. "Pensei que você seria peso morto, ornamento inútil da cidade grande." "Eu era, mas aprendi." Não apenas aprendeu, excedeu. Eleanor abriu gaveta, tirando documentos. "Margaret e eu estamos ficando velhas. Precisamos de sucessora, alguém para herdar tudo isso quando formos." Agnes arregalou os olhos. "Está dizendo..." "Estou dizendo que se continuar assim, quando morrermos, tudo isso será seu. A fazenda, a terra, o negócio, tudo." Eleanor olhou-a severamente. "Mas só se provar que merece, que não vai desistir na primeira dificuldade." "Não vou desistir, prometo." "Bom,
porque esta terra precisa de mulher forte. E você, surpreendentemente, se tornou uma. Agnes saiu do escritório em choque. Herdeira, proprietária, futuro. E a primeira pessoa que quis contar foi Samuel. O outono trouxe não apenas folhas caindo, mas revelações perturbadoras. Uma carta chegou de Boston, do advogado da família. Agnes abriu-a com mãos trêmulas e leu com crescente horror. Cara senhorita Whitfield, investigações adicionais revelaram que as dívidas de seu pai não foram resultado de má sorte, mas de fraude deliberada. Ele estava sendo chantageado por dívidas de jogo e envolvimento com mulher casada. Em desespero, desviou fundos de clientes. Quando foi descoberto, tirou a própria vida. Peço desculpas por não revelar anteriormente, mas a família pediu discrição. Agnes deixou a carta cair, sentindo náusea. Suicídio, fraude, chantagem. Seu pai não morrera de ataque cardíaco como disseram. Matara-se para escapar da vergonha. Samuel a encontrou no celeiro, onde fugira para chorar em privacidade. Agnes, o que houve? Ela mostrou-lhe a carta com mãos tremendo. Ele leu, o rosto escurecendo. Meu Deus, ele me deixou com nada. E pior, me deixou com vergonha. Filha de fraudador, filha de suicida. Agnes cobriu o rosto. Se isso vazar, minhas tias vão me expulsar. A comunidade vai me rejeitar. Samuel puxou-a para seus braços. Não, Eleanor e Margaret não são assim. E eu... Você o quê? Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não me importo com o que seu pai fez. Você não é ele. Você é Agnes, mulher mais forte, mais corajosa que conheci, e eu te amo. Agnes parou de respirar. O quê? Amo você. Completamente. Ele a beijou finalmente, profundamente. Não me importo se é inadequado, se sou apenas capataz e você é herdeira. Te amo. Eu também te amo. Agnes o beijou de volta desesperadamente. Mas como pode funcionar? Você trabalha para minha família. Então trabalho. E você administra. E de noite somos apenas nós. Samuel encostou a testa na dela. Se você me aceitar. Aceito. 1000 vezes aceito. Contar a Eleanor e Margaret foi aterrorizante. Agnes esperava desaprovação, talvez até fúria. Mas Eleanor apenas acenou. Samuel é bom homem. E você, surpreendentemente, se tornou boa mulher. Se amam, casem. Margaret sorriu. Sobre tempo. Vimos isso há meses. O casamento foi simples, na pequena igreja local. Agnes usou vestido prático, não os vestidos elaborados que uma vez usara em Boston. Samuel usou terno limpo, não elegante, mas honesto. E quando trocaram votos, prometendo amor e trabalho, parceria e respeito, Agnes soube que finalmente encontrara seu lugar. Não era o lugar que imaginara. Não era vida fácil ou elegante. Mas era dela. Real. Verdadeira. E era o suficiente. Os anos seguintes trouxeram desafios, secas, invernos rigorosos, preços flutuantes. Mas Agnes e Samuel enfrentaram juntos, trabalhando lado a lado. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e criaram-nos ensinando trabalho honesto, respeito pela terra, força através de dificuldade. Eleanor viveu até os 72. Margaret até 76. E quando morreram, deixaram tudo para Agnes, como prometido. A fazenda prosperou sob gestão dela e Samuel. Agnes aplicou educação que achava inútil, matemática, organização, até francês, quando negociavam com comerciantes canadenses. E ela se tornou conhecida não como herdeira falida de Boston, mas como Agnes Carter, fazendeira respeitada, mulher de negócios astuta, mãe dedicada. Thomas Brennan tentou várias vezes comprar a terra. Agnes sempre recusou. Esta terra foi construída por mulheres fortes e vai permanecer com mulheres fortes.
Agnes Carter morreu aos 83 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Samuel a precedera por 5 anos, mas ela sentiu sua presença até o fim. Em seu funeral, pessoas vieram de 3 estados, todos com histórias sobre a mulher que chegara da cidade grande sem saber nada e construíra legado que duraria gerações. A fazenda ainda existe, administrada pela 4ª geração. E na entrada, uma placa. Rancho Whitfield Carter, fundado por mulheres fortes, construído por amor e trabalho, 1865 presente. Esta é uma história sobre perder tudo e descobrir quem você realmente é. Sobre privilégio confrontando realidade. E sobre amor que nasce quando você finalmente para de fingir. Agnes Whitfield chegou ao Vale Dourado como princesa mimada, mas tornou-se Agnes Carter, matriarca respeitada. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ela se recusou a desistir. E descobriu que força verdadeira não vem de onde você nasce, vem de quem você escolhe se tornar.